Johnson, extension 404. Can you hear me? Foi ali que eu perdi a noção de quantas pessoas tinham realmente entrado naquele prédio. Meu nome é Priscila. Eu fui supervisora numa empresa de telemarketing em Minas por uns 7 anos. Já passei por uns 4 prédios diferentes, cada um com seus problemas. Mas em 2017, mandaram a gente reabrir um prédio antigo no centro da cidade que estava fechado fazia meses. Disseram que era provisório, só para treinamento. E foi lá que começou. O prédio tinha, oficialmente, 5 andares. Mas quando a gente chegou lá com a equipe, tinha um a mais. Um andar entre o 3º e o 4º. Tava lá, no meio, como se fosse normal. Ninguém questionou muito porque a ordem era clara. Montar tudo o mais rápido possível. No início, eu já achei o lugar estranho. O teto era mais baixo que o normal. Dava uma sensação esquisita, meio abafada. As lâmpadas pareciam sempre meio molhadas, como se tivesse vapor no ar. Mas o ar-condicionado estava desligado. E o chão era torto, de um jeito difícil de explicar. Não era visível, mas andando por ele você sentia um leve balanço, tipo como se o chão respirasse. A parte de trás do andar tinha uns espelhos enormes colados na parede, refletiam tudo. As baias se multiplicavam ali dentro, como se o espaço fosse maior do que realmente era. A equipe começou a reclamar na primeira semana. Muita gente com dor de cabeça, enjoo, tontura. Teve um operador que quase caiu da cadeira dizendo que o chão se mexia toda vez que ele falava alto. Outro veio me dizer, bem sério, que os reflexos dele e dos colegas no espelho estavam meio atrasados, tipo como se os corpos estivessem fora de sincronia. Falei com a gerência, pedi para transferir o treinamento para o 2º andar, mas me mandaram um e-mail curto e grosso. Só o andar 3,5 tem a elétrica pronta. Continue os turnos. Foi assim que eles chamaram. 3,5. Eu já tinha visto muita coisa bizarra em prédio velho, então respirei fundo e fui empurrando com a barriga. Até que, numa noite, eu fiquei até mais tarde para conferir umas planilhas e fazer a ronda. Só tinha eu ali. E juro por Deus, tinha uma fileira a mais de baias. Sempre foram 4 fileiras. Aquela noite tinham 5. E não era erro de memória. Eu organizei cada fileira com o pessoal da manutenção. Quando fui tentar andar por essa quinta, parecia que o corredor esticava, mais do que o prédio permitia. E as luzes piscavam num ritmo lento, como se seguissem um batimento. Eu dei 2 passos para dentro e ouvi. Passos, iguais aos meus. Mas não era eco. Era outra coisa. Cada passo meu era repetido, mas com um atraso. Tipo alguém me imitando. Atrás. Dei meia volta e fui embora, fingindo que era cansaço. Só que no dia seguinte, uma das meninas do turno da tarde não apareceu. Achei estranho. Fui checar a baia dela. O crachá estava lá, preso entre o tampo da mesa e a divisória de madeira, como se o móvel tivesse engolido. A menina nunca mais voltou. Ligamos para a família, para emergência, boletim. Nada. A baia dela ficava bem de frente para o espelho do fundo. E foi quando eu olhei para aquele espelho que me arrepiou inteira. O reflexo mostrava uma mancha escura onde ela devia estar. Só que na sala real não tinha nada. Nessa hora, desliguei tudo. Peguei o celular, liguei a lanterna e fui olhar o piso de perto. O chão estava se mexendo. Inchava e voltava, como se fosse feito de pulmão. Comecei a recuar, mas tropecei. A lanterna caiu no chão e foi aí que vi. Nas rachaduras dos azulejos, tinham mãos pequenas, com a pele esbranquiçada, sem unha, tentando sair do piso. Elas ficavam abrindo e fechando e algumas diziam coisas baixinho. Bom dia, seu nome completo. Protocolo, por favor. As vozes vinham debaixo do chão. Eu saí correndo daquele andar sem olhar para trás. Só que o elevador não vinha. A tela estava apagada. Apertei de novo e apareceu um botão novo que eu nunca tinha visto. Não era 3, não era 4. Estava escrito 3,5. Era isso, com letra minúscula, bem apagada.
Eu estava sozinha, tremendo, não pensei, apertei. A porta fechou devagar e o elevador começou a descer, mas com um barulho estranho, tipo um rangido que ia ficando cada vez mais alto. E o pior foi o ar. Ficou pesado. Um calor abafado que não vinha de fora, parecia sair de dentro da minha pele. Sabe aquela sensação de febre que começa nas costas? Era igual. Quase vomitei. Quando a porta abriu, era o mesmo andar. Pelo menos parecia. Só que todas as cadeiras estavam ocupadas. Não tinha ninguém ali comigo 2 minutos antes. E agora, cada baia tinha um operador. Todos de costas, todos sentados bem retinhos. E todos com o uniforme antigo da empresa, aquele de 2012, que nem era mais usado. Eu paralisei. Os corpos estavam meio errados. O tecido da camisa grudava como se tivesse colado direto na carne. Os rostos, eu não consigo explicar, não tinham olhos. Não era que estavam sem olho, era liso. Só um espaço onde devia estar. Como se alguém tivesse puxado a pele por cima. Fiquei ali parada, sem saber o que fazer, até que eles começaram a respirar. Juntos, ao mesmo tempo. Cada inspiração e expiração pareciam ensaiadas. Um som úmido, arrastado, que enchia o andar todo. Foi aí que um deles virou devagar, sem mexer o corpo, só o pescoço. E eu juro que aquele rosto era da menina que tinha sumido. Ou melhor, era o que sobrou dele. Ela abriu a boca, mas o som não vinha. Só que na parede, refletido no espelho, eu vi a boca dela se mexendo e a voz saía de lá. Bom dia. Seu nome completo. Protocolo, por favor. Era sempre isso. Como se tivessem aprendido só aquelas frases. Como se fossem partes de treinamento que o prédio absorveu. Eu tentei correr, mas o chão era como borracha, grudava no solado. Dei 2 passos e vi outra coisa brotar do piso, não mais mãos. Agora eram pedaços de gente. Crachás enfiados em pulsos, bocas abertas tentando repetir os scripts. Passei por cima de um deles e fugi pro elevador. Apertei o térreo com tanta força que trinquei a tampa do botão. A porta não fechava. Só quando um dos operadores se levantou, aí fechou e apagou tudo. Apagou a luz, apagou o som, apagou até o celular na minha mão. Quando abriu de novo, eu estava no térreo, deitada no chão, sozinha. Um dos seguranças me acordou. Estava coberta de poeira. Poeira mesmo, daquelas finas, tipo de coisa velha. E no meu bolso eu achei o crachá da funcionária que tinha sumido. Só que quebrado. Partiu no meio, como se alguém tivesse tentado rasgar por dentro. Eu entreguei o prédio no mesmo dia. Mandei relatório, tentei explicar o que aconteceu. Mas no laudo da empresa só veio possível alucinação por estresse e exaustão. 2 dias depois, fecharam tudo. Colocaram fita de interdição, inventaram que o prédio estava com risco de desabamento. Mas não é verdade, porque quem passa ali de madrugada, entre o 3º e o 4º andar, ainda vê luz acesa. Luz que pisca devagar, como se tivesse gente trabalhando lá dentro. E as sombras andam, viu? Só que não tem ninguém naquele andar. Ninguém que esteja vivo. E o mais estranho, o número do prédio mudou. Antes era 1234. Hoje é 1233,5. Como se nem o endereço quisesse mais subir naquele andar. Era sempre pior nas quartas-feiras à noite. Eu não sei se era o andar, se era o tipo de ligação que caía pra gente naquele turno, ou se era só azar mesmo. Mas quase todo mundo que trabalhava no cancelamento da Voxcall dizia que a quarta tinha uma energia diferente. O ar-condicionado travava no quente, a luz piscava sozinha e o sistema dava umas bugadas bem esquisitas. Só que o que aconteceu comigo foi além disso. Meu nome é Anderson. Trabalhei lá por 3 meses. E o que eu vou contar aqui eu só contei uma vez para um colega. E mesmo assim, ele ficou me olhando como se eu tivesse perdido a cabeça.
Mas eu não perdi, não. E é por isso que eu tô mandando esse relato. Porque se alguém passou por algo parecido, talvez escute isso aqui e entenda o que eu vivi. Na Voxcall, eu trabalhava no 13º andar, setor de cancelamento de planos de vida. Era um ambiente apertado, cheio de baias enfileiradas e quase nenhuma ventilação. A gente recebia ligação de gente desesperada, gente triste, gente querendo brigar. E o nosso trabalho era manter a pessoa no plano ou aceitar o cancelamento e seguir o script. Nesse dia, era quase 10h30 da noite. A fila de chamadas estava curta, 2 no máximo. Eu lembro bem porque meu colega da baia do lado olhou para mim e comentou que ia ser uma noite tranquila. Eu peguei a segunda chamada da fila. A tela piscou, como sempre, só que em vez de aparecer o número do cliente, apareceu um símbolo, um 8 deitado, infinito. Eu achei que era erro do sistema. Só que como já tinha acontecido antes, atendi do mesmo jeito. Do outro lado, uma mulher. A voz era rouca, mas pausada, bem clara. Ela disse: "Eu quero cancelar meu plano de vida." A frase me deu uma sensação estranha. Era comum as pessoas dizerem plano de vida, né? Porque era esse o nome mesmo. Mas naquele momento, soou como se ela estivesse falando da vida dela mesmo. Da existência, sei lá. Eu segui o protocolo, pedi os dados. E aí, ela começou a falar uma sequência de números. Eu digitei os primeiros, mas o sistema não validava. Então, por reflexo, olhei para a tela e vi que os campos estavam sendo preenchidos sozinhos. E não era o nome dela, era o meu. Nome: Anderson Rodrigues Silva. CPF: o meu. Endereço: o meu. Ramal interno: o meu. Tudo batia. Eu gelei. Ainda tentando achar alguma explicação, pensei que alguém tivesse invadido o sistema e feito um tipo de trote. Ou que era algum bug puxando meus dados por engano. Aí eu disse bem firme: "Senhora, esse CPF pertence a um funcionário. Não é um dado de cliente." Silêncio. E depois a voz dela mudou um pouco. Mais lenta, mais grave. "Sim, eu sei. Estou te ouvindo de onde você ainda não foi desligado. Eu juro por tudo que é mais sagrado." Era minha voz. Não parecida. Não imitada. Era a minha voz voltando pelo fone. Mas dita por ela. Nesse ponto, eu tirei o headset, levantei e fui até a baia do supervisor. Contei o que aconteceu, ele riu, disse que devia ser alguma gravação antiga se repetindo por engano. Voltei para o meu posto. A ligação tinha caído, ou era o que eu achava. Só que, mesmo com o headset fora da base, eu comecei a escutar um chiado, bem baixo, igual o barulho que dá quando alguém respira perto do microfone. Só que o detalhe é que aquele barulho era exatamente como eu respiro. Eu reconheci o som. Era como se alguém estivesse do outro lado, me imitando. Só que com um delay estranho. Naquela noite, eu dormi mal. Achei que estava sugestionado, que tinha sido só um susto. Mas na noite seguinte, a coisa continuou. Dessa vez, mesmo com o computador desligado, o headset ainda dava o mesmo chiado. E agora ele oscilava, como se alguém estivesse rindo baixo. Uma risada seca, sem fôlego. Meus colegas começaram a reparar que eu estava estranho. Diziam que eu estava falando sozinho, que eu murmurava coisas entre uma ligação e outra. Só que eu não lembrava de nada disso. Um deles até tirou sarro. Disse que parecia que eu estava conversando comigo mesmo. E o pior é que parecia mesmo. Um dia, um dos caras do suporte técnico veio me mostrar algo. Ele disse que era só curiosidade, mas que tinham visto algo esquisito nas câmeras do andar. Na gravação, dava para me ver sentado de madrugada com a tela apagada, gesticulando, rindo, como se estivesse numa conversa animada. Só que o headset estava fora da base, e a minha boca mexia em sincronia com 2 vozes. Uma masculina, que era a minha, e outra feminina, que saía ao mesmo tempo, perfeitamente casadas, como se fossem uma só. Nessa hora eu não aguentei e pedi para sair do turno. Mas aí aconteceu o que me fez nunca mais voltar naquele prédio.
Era uma segunda-feira, umas 2h40 da manhã. O supervisor, o mesmo que tinha rido antes, resolveu passar nas baias para dar uma checada. Na minha baia, ele não me encontrou, mas o computador estava ligado. A chamada estava ativa. O nome que aparecia no sistema era Anderson, ligação em processo de encerramento. E o contador de tempo da ligação marcava mais de 200 horas. Ninguém conseguia encerrar. Ninguém conseguia transferir. O ramal foi isolado. Mas toda vez que alguém tentava acessar aquela linha, uma mensagem aparecia: chamada herdada de Anderson, não desligue. Fizeram de tudo para apagar aquele número do sistema. Mas a ligação continua. E eu não lembro mais da minha própria voz como ela era antes. Depois desse dia, eu tentei levar a vida como se nada tivesse acontecido. Pedi para sair do cargo, fui realocado para outro setor da empresa, que ficava no 11º andar. Lá o ambiente era bem diferente, mais arejado, sem os problemas técnicos que a gente tinha no 13. Mas não adiantou muito, porque o que me perseguia não era o setor, era a chamada. No primeiro dia no novo andar, eu ainda estava mexendo nas minhas coisas quando o ramal tocou. Era para ser uma chamada comum, só que quando eu bati o olho na tela, o símbolo de novo. O mesmo, o 8 deitado, infinito. Dessa vez eu não atendi, deixei tocar até cair. E foi aí que o sistema travou. Todas as janelas congelaram. E no canto da tela apareceu uma mensagem que eu nunca tinha visto no software. A ligação não terminou. Eu chamei o suporte técnico na mesma hora. Vieram 2 caras, reiniciaram o computador, resetaram o ramal, até trocaram meu login. Funcionou por 2 dias. No terceiro, minha tela apagou sozinha no meio de um atendimento real. O cliente ainda estava na linha, mas o monitor ficou preto e começou a mostrar só o meu reflexo. Não dava para ver mais nada. E o cliente, que era uma senhora pedindo reembolso, começou a falar com outra voz. Aquela voz. Anderson, já entendeu como desliga? Eu desliguei o aparelho com tudo, levantei e fui para o banheiro. Lá dentro, eu fiquei me olhando no espelho por muito tempo, só tentando lembrar se aquele era mesmo meu rosto, porque eu já não reconhecia a minha própria respiração. Juro por Deus, quando eu respirava, eu escutava. Outra coisa, um som que parecia igual ao meu, mas tinha uma falha, como se o pulmão daquilo que estava me imitando fosse fundo demais. Comecei a gravar com o celular escondido. Uma vez, deixei o telefone filmando minha baia enquanto eu saía para lanchar. Quando voltei e fui ver o vídeo, aparecia eu, sentado, no lugar onde eu não estava. Não me viu chegando, não viu a cadeira girar. Só já estava lá, com o rosto levemente virado para a lateral, como se soubesse que estava sendo filmado. Parei o vídeo, apaguei. Quase quebrei o celular. As pessoas começaram a evitar de falar comigo. Diziam que minha voz estava diferente, que parecia mais grossa, mais arrastada. Eu me escutava nos áudios do WhatsApp e não era mais o mesmo som. Teve um dia que minha mãe me ligou. Disse que tinha escutado um recado de voz meu na madrugada. Que eu falava, não sou mais só um. Mas eu nunca mandei esse áudio, nunca. Fui demitido 1 mês depois, por comportamento irregular. Mas a real é que eu já tinha parado de trabalhar fazia tempo, mesmo indo até lá todo dia. Eu não atendia mais ninguém. Só ficava olhando para a tela, esperando o símbolo infinito aparecer de novo. E ele sempre aparecia. Depois que saí, eu comecei a andar com medo de ouvir minha própria voz em lugares aleatórios. E aconteceu. 2 vezes. Uma delas foi no ônibus. Eu estava sentado no fundo, com fone de ouvido, escutando uma playlist. E, de repente, entre uma música e outra, entrou um áudio que eu nunca baixei. Só dizia, Anderson, ainda estamos em atendimento. O segundo foi num mercado.
A moça do caixa virou para mim e disse: débito ou crédito? Mas, com a minha voz, eu travei ali mesmo. Fiquei parado. Ela perguntou de novo, e aí sim era a voz dela. Mas na primeira, eu sei o que escutei. O último registro da minha conta do sistema da Voxcall, segundo um cara do suporte que mantive contato, ainda aparece como ligação em andamento. Já se passaram 7 meses. O número não fecha, não expira. A nota interna continua aparecendo. Chamada herdada de Anderson. Não desligue. Ele me mandou um print. Eu ainda tenho guardado. O andar 13 foi fechado. Taparam a porta com divisória de madeira. E hoje o elevador nem para mais ali. Dizem que os técnicos tentaram cortar os cabos de dados daquele andar. Mas a rede ainda mostra atividade. E o mais estranho é que um novo número foi cadastrado no sistema. Um ramal novo, que ninguém consegue identificar a origem. Esse novo ramal começou a aparecer nas telas dos operadores recém-contratados, sempre com o mesmo símbolo, sempre com a mesma frase embaixo. Anderson ainda está em atendimento. E eu escuto essa voz todo dia agora. Não só no fone, mas nos pensamentos. Quando eu penso em alguma coisa, é como se outra parte minha pensasse junto, como se a resposta viesse de fora. Às vezes, antes mesmo de eu perguntar, eu tenho medo de dormir e acordar de novo naquela baia. Porque a verdade é que eu não lembro mais quando foi a última vez que eu desliguei de verdade. Talvez eu ainda esteja lá. Talvez essa aqui seja só mais uma extensão da chamada. E você, que está ouvindo esse relato agora, tem certeza que foi você que deu o play? Eu trabalhava na Telenova fazia uns 4 anos, quando ouvi falar pela primeira vez da tal Sala Cega. A gente chamava assim porque ninguém sabia direito onde ficava, mas todo mundo já tinha ouvido alguma coisa dela. Uns diziam que era uma área antiga, desativada, no subsolo do prédio central. Outros falavam que ainda tinha gente trabalhando lá, mas em atendimentos especiais. Só que o estranho é que nenhum gerente confirmava nada. Sempre que alguém perguntava, o assunto era cortado. Eu era operador de madrugada, turno das 11 às 6, o mais puxado. E o prédio, de noite, era outro mundo. As luzes fluorescentes piscavam, o ar-condicionado fazia um barulho de motor velho, e a gente se acostumava com aquele zumbido constante das ligações entrando e saindo. Era como se o silêncio lá dentro tivesse outro som, sabe? Um som que não acabava nunca. Foi numa dessas madrugadas que tudo começou. Uma supervisora nova, chamada Isadora, chegou para revisar umas métricas. Gente boa, mas meio desconfiada de tudo. Falava que tinha coisa errada no sistema, chamadas que apareciam com um tempo absurdo de duração, tipo centenas de horas. No começo, a gente achou que fosse bug, até porque quem fica tanto tempo numa ligação? Só que ela puxou o histórico e viu que eram ligações ativas, com origem registrada dentro da própria Telenova, mas sem operador atribuído. O ramal de origem era sempre o mesmo, subsolo. E o detalhe é que o elevador para lá estava bloqueado fazia anos. Na noite em que ela foi investigar, eu estava de plantão no setor técnico, que ficava bem próximo do painel elétrico do prédio. Vi ela passando com um crachá diferente, acompanhado do supervisor. Ele parecia nervoso, suando, como se tivesse sido obrigado a descer com ela. Eu lembro que ele carregava um molho de chaves velho, e uma delas era grande, tipo de portão antigo. Uns 20 minutos depois, o sistema começou a ficar estranho. No monitor principal da central, apareceu uma lista de chamadas simultâneas, todas com o mesmo prefixo interno. As ligações estavam em andamento, mas ninguém tinha atendido. E de repente, todos os headsets do andar tocaram juntos. Um som grave, abafado, diferente do toque normal. A gente tirou os fones, assustado, e o supervisor gritou para ninguém atender.
mas uma das meninas, sem querer, apertou o botão. Na hora, ela ficou branca. Disse que ouviu a própria voz falando "alô", só que com um atraso de alguns segundos. E o tom era diferente. Parecia ela mesma, mas meio sonolenta, repetindo tudo o que ela dizia. Foi ali que o clima desandou. Enquanto isso, Isadora ainda estava lá embaixo. O sistema mostrava que um terminal no subsolo tinha sido reativado. Operador 0. E na tela de registro, o contador de tempo não parava de subir, como se uma ligação antiga tivesse sido reconectada. Umas 2 da manhã, o supervisor subiu sozinho, pálido. Disse que a Isadora tinha pedido para ele buscar ajuda, que ela tinha achado alguma coisa e ia esperar lá. Ele mal conseguia falar direito. A mão tremia. Eu e mais 2 técnicos fomos com ele até o elevador desativado. Lá embaixo, o ar era pesado, abafado, um cheiro de mofo e ferrugem. O corredor era estreito, iluminado por lâmpadas fracas. A porta da tal sala cega estava meio aberta e dava para ver um monte de baias antigas com os monitores ligados, mesmo sem ninguém usando. As telas mostravam janelas de atendimento com nomes aleatórios, tipo cliente 1031, cliente 0 e o contador de tempo batendo mais de 20.000 horas. Tinha headset pendurado e o som que saía era um ruído fraco, tipo uma respiração distante. A cadeira da Isadora estava virada para a parede. O computador dela mostrava um arquivo de texto aberto. Script central, voz final, TXT. A gente tentou falar com ela, mas ela só ficou ali, imóvel, com o fone encostado na orelha. De repente, ela começou a repetir umas frases, como se estivesse atendendo alguém. "Boa noite, Telenova, posso ajudar?" Pausa. "Aguarde um instante, por favor." E de novo, "Não desligue, estamos ouvindo você." O jeito que ela falava arrepiava. Não parecia a voz dela. Era como se tivesse alguém soprando no ouvido dela o que dizer. O supervisor mandou todo mundo sair. Disse que ia cortar a energia do andar. A gente subiu rápido e eu ainda lembro do barulho metálico da porta fechando lá embaixo. Pouco tempo depois, todas as luzes do prédio piscavam, os computadores reiniciando sozinhos. O sistema registrou mais de 1.000 conexões simultâneas, todas com origem Operador 0. E nas gravações dava para ouvir várias vozes misturadas, algumas idênticas às dos próprios operadores do turno. A Isadora não subiu mais. De manhã, o pessoal do administrativo disse que ela tinha sido encaminhada para o hospital depois de um choque elétrico, mas ninguém viu ela sair. Os seguranças juram que a câmera do subsolo travou no horário. Na noite seguinte, a central parecia normal, só que uma coisa não estava certa. As ligações continuavam vindo do ramal da sala cega. A diferença é que agora era uma voz feminina, calma, que seguia o script direitinho, até chegar num ponto em que ela sussurrava: "Não desligue, estamos ouvindo você." Eu não sei explicar, mas todo mundo que ouviu reconheceu o timbre. Era a Isadora. E quando o setor de TI foi conferir no sistema, o registro do operador ativo mostrava outro nome: Isadora 0. Desde então, de madrugada, sempre tem um headset que começa a tocar sozinho. Quem atende ouve o mesmo som de respiração e depois a própria voz, em atraso, dizendo frases que ainda não falou. A ligação fica aberta por segundos e o tempo registrado é sempre o mesmo: 23.487 horas. Eu nunca mais atendi nenhuma, mas às vezes, quando o andar fica em silêncio, dá para ouvir o clique de um headset sendo tirado do gancho em algum lugar lá no fundo. E logo depois aquela frase: "Não desligue, estamos ouvindo você." Eu devia ter saído da Telenova naquela semana. Todo mundo falava isso, mas eu continuei porque, sei lá, parecia errado abandonar, sabe? A empresa fingiu que nada tinha acontecido, como se aquele andar subterrâneo nunca tivesse existido.
passaram um comunicado dizendo que o subsolo foi interditado por segurança elétrica e que nenhum funcionário estava autorizado a acessar a área. Só que as ligações continuaram. No começo, vinham raras, tipo 1 ou 2 por noite. Depois começaram a aumentar. E sempre do mesmo jeito. O headset acende sozinho, a linha conecta sem toque e a gravação aparece ativa, mesmo que o operador nem tenha atendido. A gente começou a achar que o sistema estava sendo invadido. Chamaram técnicos, fizeram varredura, atualizaram firewall, trocaram servidores. Nada adiantou. Uma noite eu fiquei para cobrir um turno de madrugada. Era perto das 3, quando o fone do meu colega começou a apitar baixinho. Ele tirou e colocou de novo, achando que era mau contato, mas o som aumentou. Era um chiado meio molhado, tipo alguém respirando perto do microfone. Quando ele tirou o headset, o som continuou saindo, mesmo desligado. Na tela, o registro dizia: Isadora 0, ligação em andamento. Eu juro que não toquei em nada, só fiquei olhando. O cronômetro da chamada mostrava 23.487 horas, sempre o mesmo número. O supervisor daquela noite mandou desligar tudo e reconfigurar o painel. Mas quando a gente fez isso, os monitores começaram a reiniciar um por um. E as luzes do teto piscaram igual naquele dia. Foi aí que escutamos várias vozes misturadas saindo dos headsets jogados nas mesas. Pareciam gravações antigas, mas tinham frases que a gente estava dizendo ali naquele momento. Era como se tivesse um eco do presente, vindo do passado. Uma voz feminina dizia: "Você tá me ouvindo?" Outra, idêntica à do meu colega, respondeu: "Tô, mas quem fala?" E logo depois, um sussurro: "Você mesmo." Aquilo me travou. Ninguém sabia o que fazer. O supervisor desligou o disjuntor geral e mandou a gente descer para o térreo. Mas no corredor, o elevador para o subsolo acendeu sozinho. A luz do botão piscava e o visor mostrava o número 0, o elevador que devia estar desativado. Eu senti um frio subindo pela perna. O supervisor tentou trancar o painel, mas o elevador abriu. Lá dentro, a lâmpada piscava fraca e dava para ouvir o barulho de várias teclas sendo digitadas, ecoando de baixo, como se tivesse gente atendendo lá embaixo. Ninguém quis descer. Mas naquela hora o sistema voltou e no registro geral apareceu um nome novo: Operador 1, ativo. E adivinha qual era o meu ramal? No outro dia, fui chamado no RH. Queriam saber se eu tinha acesso ao servidor central ou se alguém tinha me passado senhas. Disseram que havia sido detectado login simultâneo com meu ID, mas de um terminal não identificado. Quando eu pedi para ver o registro, o técnico olhou meio confuso e mostrou a tela. O local de acesso era subsolo, estação 07. E o mais doido é que essa estação constava como desativada desde o acidente da Isadora. Depois disso, comecei a notar umas coisas pequenas, mas que me deixavam estranho. Eu ouvia o telefone tocar rápido e quando ia atender, parava. O LED do headset piscava mesmo desconectado. E de vez em quando, a minha voz saía nas gravações de chamadas que eu nunca fiz. Um dia, o pessoal da manutenção teve que abrir o painel de energia por causa de um curto. Lá dentro, acharam fios que desciam para baixo por um buraco estreito, cheio de poeira e cabos antigos. Um dos caras enfiou a lanterna e disse que dava para ver várias mesas desmontadas lá embaixo, tipo o que sobrou do setor antigo. E bem no meio, uma cadeira girando devagar. Quando ele iluminou direito, viu que o fone daquela cadeira estava levantado, como se alguém tivesse acabado de tirar. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei revendo mentalmente o dia em que vi a Isadora pela última vez, parada com aquele headset, repetindo as frases do script. E comecei a pensar se aquilo tudo era algum tipo de gravação em loop, se ela tinha entrado num ciclo e o sistema só repetia as vozes. Mas aí veio o que me tirou qualquer dúvida. 3 dias depois,
No meio do expediente, o meu computador travou. A tela apagou e depois acendeu de novo, com aquele mesmo arquivo aberto. Script central voz final .txt. E as instruções estavam atualizadas. Lá no fim, tinha uma nova linha escrita em letras grandes. Operador 1, aguarde chamada. O fone tocou. Eu não devia ter atendido, mas atendi. Do outro lado, uma mulher respirava fundo, como se tivesse acabado de correr. Ficou uns segundos em silêncio e depois disse: "Você demorou para voltar." Eu gelei. Reconheci a voz. Era ela, Isadora. Fiquei sem reação. Ela continuou falando, com o mesmo tom calmo de antes. "Agora é sua vez de atender. Só siga o script." O som cortou e o cronômetro começou a subir sozinho. Desliguei o computador, arranquei o cabo da tomada, mas o contador continuava piscando na tela preta. Quando olhei para o painel de chamadas, vi o meu nome no registro ativo. Operador 1, ligado. O número da duração, o mesmo de sempre. 23.487 horas. Depois disso, não lembro direito. Pediram para eu me afastar. Disseram que eu estava esgotado. Mas quando voltei, meses depois, já tinham reformado o andar e trocado metade dos equipamentos. O subsolo, dizem, foi lacrado. Só que às vezes, quando fico no turno da madrugada, eu ainda escuto o clique seco de um headset ligando sozinho em algum ponto da central. O pessoal novo acha que é interferência elétrica, mas eu sei o que é. E agora tem uma coisa que ninguém explica. Toda vez que essas ligações aparecem no sistema, o remetente vem com um novo nome: Operador 2. E quando alguém pergunta quem está falando do outro lado, a resposta é sempre a mesma: "Não desligue, estamos ouvindo você." Eu não vou repetir o nome da empresa, nem o endereço. Mas se alguém aí já trabalhou em atendimento automático de banco durante a madrugada, em call center no subsolo, talvez entenda do que eu estou falando. Ou melhor, talvez tenha ouvido também. Eu trabalhava no último andar subterrâneo de um prédio que tinha 4 andares para baixo e nenhum para cima. Só dava para entrar com crachá, elevador interno e todas as paredes com aquele revestimento acústico cinza sem uma janela. O setor era de URA noturna, que é tipo o atendimento automático dos bancos. Só que mesmo sendo automático, alguém ainda precisa ficar de olho para garantir que está tudo funcionando. O trabalho era simples: monitorar a fila de chamadas e atender manualmente se o sistema travasse. Só que naquela semana, o painel começou a mostrar coisa errada. Mostrava que tinha fila. Fila com mais de 999 chamadas. Na teoria, era impossível. Não era para ter ninguém ligando naquela hora. O sistema deveria dar conta sozinho. Os supervisores começaram a falar que era falha no servidor, que o número estava bugado. Mas aí os headsets começaram a tocar, um por um, sem ninguém clicar. Você só ouvia o bip e quando colocava o fone, tinha alguma coisa, tipo alguém tentando respirar dentro de um cano. Uns barulhos meio úmidos, abafados, como se tivesse água no microfone. E de vez em quando, uma voz falava: "Tô com o protocolo aberto." Ou então, "Não dá para sair daqui." Ou ainda, "Atende logo." Sempre essas 3. Sempre do mesmo jeito, mas nunca com a mesma voz. Cada ligação parecia vir de uma pessoa diferente, mas todas diziam só essas frases. Teve uma madrugada que o Juan, o cara da baia do meu lado, arrancou o headset no meio do expediente. Disse que estava com dor no ouvido, mas não era dor normal. Era como se tivessem enfiando uma agulha por dentro. Quando ele tirou o fone, o sangue começou a escorrer, fino e contínuo. Não parecia sangramento de machucado. Parecia que o fone tinha sugado alguma coisa lá de dentro da cabeça dele. Ele foi embora com os olhos fundos, branco feito papel. Mas o estranho é que, depois que tiraram ele da sala,
O ramal continuou atendendo. Sozinho. Tocava, atendia e desligava. Mesmo sem ninguém lá. Ninguém conseguia desconectar, nem tirar o número do sistema. O nome dele ainda aparecia no painel, como se ele ainda estivesse em atendimento. Depois disso, os sons começaram a vir de outro lugar, do teto. A gente ouvia barulho de alguma coisa se arrastando dentro dos dutos de ventilação. Parecia grande, não era bicho. O som era pesado e tinha um cheiro de ferro quente. O ar vinha quente, úmido, como se alguém tivesse assado carne ali perto. O prédio inteiro tremia em certos momentos, mas ninguém lá de cima dizia nada. Aí veio o pior. Uma noite, do nada, o sistema soltou um aviso automático na tela de todo mundo. Fila excedida. Utilize o modo presencial. A gente se olhou. Ninguém entendeu. Modo presencial? Presencial com quem? Com o quê? Foi aí que os fones começaram a vibrar. Mas não era vibração normal. Era como se estivessem tentando sair do lugar. Um cara mais novo, que tinha entrado naquela semana, estava com os olhos arregalados. Ele olhou para mim e apontou para a boca. A boca dele estava aberta. E eu juro por tudo, a voz que saiu de dentro não era dele. Quero cancelar. Não foi ele que falou. A voz saiu de dentro da garganta, mas ele estava só com a boca aberta, paralisado. A voz era de outra pessoa. A gente começou a ouvir a mesma coisa em outras baias. As vozes saíam das bocas, mas com sotaque diferente, tom diferente. Gente pedindo ajuda, gente dizendo que estava esperando há dias. Mas os operadores não falavam, só as bocas mexiam. Aí começou o desespero de verdade. Um cara da fileira da frente tentou arrancar o headset e viu que o fio tinha entrado na pele. Estava fundido com o pescoço. A parte metálica já não saía mais. Tinha um inchaço na base da cabeça, como se a coisa tivesse enraizado. Outro gritou, mas o grito saiu pelo nariz. Literalmente. O som saiu pelo nariz dele, alto, com sangue. Teve um momento em que um dos cabos começou a se mover sozinho, subindo pelas costas da cadeira. Se enrolou nas pernas de uma moça que trabalhava na fileira do fundo. Ela caiu, mas o corpo começou a se arrastar com a cadeira. As outras baias foram se afastando como se o chão tivesse inclinado. As cadeiras se moviam sem ninguém empurrar. Elas giravam e se alinhavam em círculo. Tudo sem som. Só o barulho das rodinhas e dos fios que pareciam vivos. No centro da sala, a tela principal, aquela que só o supervisor conseguia acessar, piscou. Fila zerada. Obrigada por aguardar. E foi aí que tudo apagou. Mas isso eu te conto na segunda parte. Porque o pior não foi o que aconteceu naquela hora. Foi o que veio depois. A luz voltou depois de alguns segundos. Mas parecia que a gente estava em outro lugar. O chão estava coberto de um líquido grosso, tinha cheiro de suor velho com metal. As luzes de emergência piscavam no teto e o sistema continuava funcionando. Painel ligado, chamadas entrando, só que agora sem som. As vozes pararam, mas as bocas de quem ainda estava ali continuavam mexendo. Sabe quando a pessoa tenta falar dormindo? Era assim. Alguns operadores pareciam inconscientes, outros estavam acordados, mas não conseguiam sair da cadeira. As pernas tremiam. Tinha gente presa pelos cabos, como se os fios tivessem entrado por baixo da pele. Eu mesmo só consegui sair, porque me joguei no chão e fui rastejando até a porta de emergência. Tive que arrancar o headset com força. Senti rasgar alguma coisa atrás da orelha e o sangue escorreu, quente. Mas pelo menos não ficou grudado. Eu não sei dizer quantas pessoas saíram comigo. Foram poucas, uns 4, talvez 5, mas ninguém conseguia falar. A gente ficou sentado na calçada, do lado de fora do prédio, esperando os bombeiros. Não dava para explicar nada. Ninguém conseguia juntar as palavras. O segurança apareceu, mas ficou paralisado quando viu o estado da gente.
Os bombeiros chegaram porque o sistema ativou o alarme de incêndio sozinho. Eles entraram com máscara, achando que era vazamento químico. Ficaram lá dentro por quase 30 minutos. Quando saíram, o que eles falaram não fazia sentido. Disseram que não tinha ninguém, nenhum funcionário, nenhuma vítima. Apenas um amontoado de fios orgânicos e líquidos desconhecidos. Essa foi a frase exata. Fios orgânicos. As cadeiras estavam agrupadas em círculo, presas umas nas outras por um emaranhado de cabos meio vivos, meio moles, como se estivessem pulsando. Os headsets estavam cravados em pedaços de carne. Não tinha corpo inteiro, só formas humanas incompletas, como se tivessem derretido. Na semana seguinte, a empresa anunciou que ia encerrar aquele polo e transferir as operações para outra cidade. Disseram que o motivo era instabilidade estrutural. Mentira. A verdade é que ninguém nunca mais quis descer para aquele andar. A gente recebeu assistência psicológica, mas ninguém tocava no assunto. Todo mundo que sobreviveu foi transferido para funções internas, longe de qualquer central telefônica. Mas o que me fez escrever esse e-mail, o motivo real, é que ontem, depois de anos, eu encontrei um ex-colega de lá. Ele trabalha agora numa nova unidade da mesma empresa, em outro estado. A gente quase não se falou. Ele estava pálido, tremendo. Mas antes de ir embora, ele me puxou pelo braço e falou: o sistema começou a acusar chamada de origem presencial. E aí, ele me mostrou o print. Na tela do painel aparecia: origem, ID 666, modo presencial, fila 1. Mas o detalhe que me travou foi que embaixo do número da ligação tinha um nome: Juan. O cara que sangrou pelos ouvidos, o cara que foi embora carregado, o cara cujo ramal nunca parou de atender. E aí, na hora em que o operador da nova unidade tentou abrir o áudio da ligação, sabe o que ele ouviu? Um som molhado, pesado, como alguém tentando respirar com a boca cheia de sangue. O mesmo som que eu ouvi no meu primeiro atendimento daquela noite. Eu não quero mais saber. Eu não quero mais lembrar. Só escrevi isso porque sei que vocês do canal costumam ouvir essas histórias e talvez alguém aí reconheça o que está acontecendo ou tenha passado por coisa parecida. Se tiver, sai. Não espera a fila zerar, não. Sai correndo antes que o sistema reconheça você como parte dele. Porque depois disso, não dá mais para sair.